Vídeo 118. Quanto mais a tarde cai, mais lindo fica este nosso cenário. Acompanhem aqui comigo. Que cenário lindo! Este é o entardecer em Balneário Camboriú. Continuando a nossa história, eu me interessei pela Giovana e já naquela noite eu confesso que eu fiz um sacrifício enorme e dancei músicas de discoteca, né? Que era o que tocava naquela época, né? E as músicas de discoteca ali do final dos anos 80 ainda era uma era disco embalada, né? Ainda eram aquelas músicas que realmente fazia ainda algum sentido que se dançasse, né? Mas eu nunca fui de dançar, né? O meu negócio era beber, era conversar, né? Dançar não era a minha praia. Mas naquela noite, eu já senti que ali haveria concorrência, né? Todos aqueles brasileiros solteiros, né? Sem mulher, né? E eu ainda tinha as minhas namoradas, as minhas companhias que eu arranjava aqui e ali, né? Mas aqueles brasileiros nenhum, né? Em momento algum conseguia encostar numa mulher, né? E como ali tinham 3 brasileiras, aqueles brasileiros ficaram tudo louco, né? Eles estavam tudo louco, né? E quando terminou a noite já, madrugada alta, todos já disseram: não, vamos ficar com essas brasileiras. E daí um já dizia: não, porque eu vou pegar uma, e o outro dizia: eu vou pegar outra, e o outro: eu vou pegar outra. E eu, na verdade, até não dizia que eu ia pegar nenhuma, né? Mas eu já tinha feito a minha escolha, né? E a noite terminou e elas estavam motorizadas. Aquelas brasileiras, a Giovana tinha um carro, né? E no final da noite elas foram para um lado e eu acabei indo para casa, mas antes fui distribuindo todos aqueles amigos, né, nas suas casas, né? E ali naquela noite ficou combinado que no outro dia nós já nos encontraríamos à tarde, né? Era final de semana, então nós nos encontraríamos num final de tarde. E agora até me recordo que era um final de tarde assim, ó. Um final de tarde bem como está agora, assim. Era um final de tarde. E também me recordo agora que já naquele outro dia que nós nos encontraríamos, todos aqueles amigos meus, né? E as 3 brasileiras, naquele outro dia do encontro, a chuva parou. Aquela chuva de meses que tinha inundado boa parte de Portugal, que tinha feito estragos por todo o país, naquela tarde a chuva parou. Não sei se aquela chuva parando era prenúncio de alguma coisa. Eu sei que aquela chuva parando deu um certo consolo, um certo estado de espírito que lembrava um pouco
este final de tarde. Só que ao contrário de hoje, que estamos na primavera, naquela época já tínhamos entrado no inverno em Portugal. Então era um final de tarde frio, era muito frio. Aquela época do início de janeiro estava muito frio. O frio tinha chegado com tudo, mas pelo menos naquela tarde a chuva parou. E nós havíamos combinado de nos encontrarmos num ponto de Lisboa e a Giovana levaria a Tayane e a Larissa no carro dela e eu levaria todos os meus amigos na carrinha para o encontro. E o que aconteceu naquela tarde é que a maior parte dos meus amigos desistiram de sair, acharam que o tempo estava feio, que estava frio, que queriam ficar em casa, que queriam dormir. E da parte da Giovana, as amigas também desistiram de sair. E quando chegamos no local do encontro, estávamos só eu e o Alan, que eu tinha levado comigo, e a Giovana estava sozinha. E nós nos encontramos e nós, claro, falamos que os nossos amigos tinham desistido e ela colocou também que as amigas dela também tinham desistido e nós acabamos passando aquela tarde só nós três, né? E ali de dia, naquela tarde, e cada vez mais que aquela tarde avançava, eu comecei a ficar mais atento e cada vez achar a Giovana mais linda. A Giovana era linda. Eu olhava e me encantava e ela era doce, inteligente, meiga, tinha tudo que eu gostava numa mulher. E eu, claro, já comecei a pensar que ela seria uma opção de namoro. Mas não aquela coisa daquelas outras mulheres que eu saía, passava uma noite, ia para festa, né, virava uma noite com elas. Não, seria uma mulher para mim namorar. Eu pensava em namorar realmente a Giovana. Eu achei que só o Alan já estando comigo já era um concorrente. Tinha os concorrentes da noite anterior e o Alan ali naquela hora era um concorrente, né? E já assim bem, olha, seria bem num horário como agora, em que as luzes começavam a acender em Lisboa. E nós, no finalzinho da tarde, nós estávamos no Miradouro de Santa Luzia. E o Miradouro de Santa Luzia traz uma vista lindíssima de Lisboa. Lisboa pode-se dizer que é a cidade dos miradouros. Existem muitos miradouros. Existem os miradouros oficiais de Lisboa e existem os miradouros que poucas pessoas conhecem, né? Em terraços, em esplanadas, em próprias ruas de Lisboa, do alto, se tem vistas incríveis da cidade. Mas ali no Miradouro de Santa Luzia, a vista é fantástica, né? E a cidade naquela hora, do alto de onde nós estávamos, nós víamos a cidade
começando a acender-se. E quanto mais a cidade acendia e tudo ia mesclando sombras com cores do céu de Lisboa, e as cores do céu de Lisboa no inverno, depois da chuva, vocês imaginem as cores mais lindas do universo. E se eu estava diante das cores mais lindas do universo, para completar aquele cenário mágico que eu tento passar para vocês, daquele final de tarde frio de inverno, no mês de janeiro, a Giovana completava o cenário. E eu já naquele frio congelante, porque não pensem que não tem vento, sopra um vento gelado. Lisboa no inverno tem seus ventos gelados, que cortam não só a paisagem, mas chegam a cortar a nossa alma. Ali, naquele frio, eu não resisti à tentação e mostrei a ela o quanto eu estava gelado. E ali foi a oportunidade de eu poder chegar mais próximo a ela e sentir então o seu corpo também gelado, o seu perfume, e já imaginar o quanto eu a desejava. Ali, naquele final de tarde mágico, eu imaginava que talvez alguma coisa pudesse estar começando. E se alguma coisa estava começando, já tornava mais complicada aquela minha viagem de retorno ao Brasil. Aquela viagem que eu praticamente já tinha selado como certa. Mas agora, e como eu sempre digo para vocês, eu não mando na minha vida. Eu sou aquela pessoa que a vida manda em mim. Ela faz comigo o que ela quer. E ali, naquela noite, ou melhor, como agora, o princípio da noite, talvez a vida estava começando a novamente ditar outros rumos para mim. Com esta panorâmica lindíssima, que eu não canso de mostrar para vocês, eu encerro aqui mais este vídeo. Valeu!